Graça e paz, amadas. Nós vamos dar início a essa live de hoje. Eu gostaria de passar para os amados. Nós vamos dividir em três partes em relação ao tema que nós vamos trazer, que é a oração sem fronteira. Gostaria de compartilhar com os amados lá Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Eu sei que algumas versões é diferente, né? A minha versão é a King James, mas acaba tendo o mesmo significado. Entendeu? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Só fazer um parênteses. Essa pessoa justa aí, nós que estamos em Cristo, nós sabemos que são as pessoas justificadas em Cristo. Por isso, uma oração de uma pessoa justificada em Cristo, ela é poderosa e eficaz. Porque uma oração feita por uma pessoa que não é justificada em Cristo, ela não passa do teto. Ela não passa do teto. Agora vamos lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, os versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocar em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Não basta só a gente orar e já querer que a resposta já venha do jeito que a gente quer. O apóstolo Paulo está nos deixando aqui, ó. Porque é Deus que produz tanto em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. O processo, às vezes, não é da maneira que a gente acha que vai acontecer rápido. O processo tem que ser respeitado na oração dos justos que faz de acordo com a sua santa palavra. Deus é que opera, Deus é que realiza quando você faz a sua entrega, quando você coloca diante dele as suas súplicas. E Deus tem a sua hora e o momento certo de poder realizar, segundo a sua boa vontade. Pediria que os amados abrissem em Provérbios, capítulo 3, os versículos 32 e 33. Porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Torna a retificar. Os justos são aqueles que são justificados em Cristo. Ele trata aqueles que são justificados como seu grande amigo. E ele abençoa o lar dos justos. Então, por isso que uma oração de um justificado em Cristo, ela não pode ter limite. Ela não tem fronteira. Jesus, quando foi chegar em Jesus para falar da filha do centurião, que ela estava praticamente morta, ele falou, vai para casa. Vai para casa. A sua fé vai salvar sua filha. Depois de bom tempo, perguntou, quando ele foi para casa, que a febre tinha ido embora, que hora que foi? Foi justamente a hora que ele tinha falado com Jesus. Jesus sempre viveu de oração. E ele é o verdadeiro Deus encarnado, hein? Sempre nos momentos difíceis, chegou a suar até sangue, ele estava sempre em oração.
é para a gente não esmorecer, gente. A palavra fala para a gente estar sempre em comunhão com o Pai. E como você está em comunhão com o Pai? É lendo a palavra de Deus e estando em oração com Ele. Porque a fé vem pelo ouvir. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E essa fé a gente ganha quando a gente olha para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Aí a gente é renovado. A gente é simplesmente, a nossa fé vai aumentando cada vez mais, nós vamos meditando na palavra. E a nossa oração, a gente começa a pegar intimidade com Deus, através das orações. E são para poucos. Aqueles que acreditam na sua palavra, aqueles que confiam naquilo que Deus prometeu, como está lá escrito em Hebreus capítulo 10, por favor, abrimos em Hebreus capítulo 10, os versículos 23 a 25, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Esse dia é o dia da volta de Cristo. Está cada vez mais, está se aproximando. Então, é hora de a gente estar sempre unidos. Unidos em quê? Em comunhão, com a palavra, com os irmãos, encorajando os amados, reanimando os amados, orando ao Pai para que Deus possa cuidar da sua igreja, colocar o amor dele em Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus capítulo 24. Né? Vamos ler lá? É bom sempre, né, a gente relembrar. Mateus capítulo 24, o versículo 12 ao 14. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. É bom a gente estar sempre alerta, amados, para que nós possamos estar sempre atentos naquilo que a palavra nos fala, aquilo que o Espírito nos fala. Porque, além da gente não saber orar, nós temos um grande auxílio, que é o Espírito Santo. É ele que intercede por nós. Mesmo que a oração não seja do agrado de Deus, o Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ao 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Ele suplica pelos santificados em Cristo. Ele suplica pelos justificados em Cristo, para estar de conformidade com a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo. E está nos deixando bem aqui, bem esclarecido. Nós não sabemos orar. Deixa que o Espírito Santo intercede por nós. Vamos só agradecer e pedir que Deus possa nos usar para fazer coisas que agradam a Ele. O Senhor nos usa para que nós te agradamos. O que agrada a Deus? A fé que nos dá levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, até os confins da terra. Hoje, já temos essa ferramenta aí, ó, a internet.
né, nas mensagens, e está chegando. Está chegando. E cada vez está se aproximando a volta de Cristo, porque a maldade está cada vez se multiplicando. E nós vivemos num mundo, se a gente não tivesse a comunhão com o Pai, meditando na palavra e orando um pelo outro, pelo propósito da igreja crescer, a igreja que eu falo, o corpo de Cristo, e ele é a cabeça, Cristo, nós vivemos num mundo de confusão. O mundo já é do maligno. Eu estou vivendo dias que o mundo virou de cabeça para baixo. Se inverter os valores, hoje tudo pode fazer. Então, é um mundo de confusão. Aonde que o diabo opera, aonde que o diabo toma conta, é só confusão. Por isso, nós temos que estar sempre ciente, orientado pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar sempre atentos naquilo que a palavra nos fala. E a oração do justificado, ela tem poder, ela é eficaz, porque a gente ora pela palavra, ora baseado na palavra, confiado na palavra, porque essa oração Deus ouve. Agora, aquele que não está em Cristo, entendendo? Como diz lá o cego, vamos ler lá em João capítulo 9, o oposto do justificado em Cristo. João capítulo 9, do versículo 30 ao 34. O homem questionou ao cego: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu meus olhos? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então, concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. O que me chama a atenção é que nós estamos já vivendo e está se aproximando do que a gente vai começar a ser excluído na sociedade. Nós somos taxados de fora do normal. Eles acham que a gente, quando fala a mensagem do novo nascimento, da obra, da cruz do Calvário, que nós fomos incluídos no corpo de Cristo, eles acham que a gente é de outro planeta. Então, começa a excluir, porque eles estão acostumados a ouvir as mesmas coisas. Aceita Jesus, Jesus vai te responder, vai te acrescentar cura, vai te acrescentar bênção material na sua vida. Ele pode fazer isso aí. Ele pode, porque ele tem poder para isso. Foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra para ele. Mas ele fala, se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, é de forma natural que as pessoas estranham, como estranharam lá com ele veio falando. Ninguém pode me curar, abrir meus olhos, se não for de Deus. E ele, enfrentou os fariseus, enfrentou os judeus de forma bem contundente. Não. Esse homem, se Deus não tiver com ele, não pode fazer essas maravilhas, esses milagres. E Deus ouve a oração daqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas limitam o poder de Deus, limitam assim, não. Ora, agradece, coloca diante dele, ele vai te responder. Torna a frisar. Nós temos que respeitar o processo e fazer o bem. Essa é a vontade de Deus. Respeita. Tudo tem seu tempo, tem a hora. Nas orações é assim. Às vezes não é do jeito que a gente já quer que já aconteça. E até para o nosso crescimento. Por isso que a santificação é todos os dias. Nós vamos, cada dia nós vamos crescendo.
crescendo. Até chegar um momento e falar, ó, tu já está preparado para poder ir para a vida eterna com Cristo. Enquanto nós estamos aqui, é um aprendizado, até nas orações. Até nas orações. Deus vai nos ensinando a cada dia. E o Espírito Santo, meu filho, isso aí que Deus nos deixou na ressurreição de Cristo é para interceder por nós. Que a oração chega no trono da graça, entendendo já de conformidade com a vontade de Deus. Temos que sempre olhar para frente, né? Ele fala, olha sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo fez novo. Isso é na vida do cristão, da pessoa regenerada. Porque a gente começar, o ontem já não vai voltar mais, entendeu? Os anos para trás já não vai voltar mais. Entendeu? E Jesus sempre deixou exemplos da gente botar a mão no arado e não olhar mais para trás. Como resgatou a família de Noé, entendeu? Pega a sua família porque eu vou acabar com o mundo. Porque ele viu que cada vez a maldade estava se multiplicando. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Pega, vai embora. Né? E ainda falou, não olha para trás, vai para o mundo, olha para trás. Aí a mulher lá, né? Estava ainda arraigada dentro dela de olhar lá a cidade ainda, aconteceu que todos sabem que aconteceu, viu uma estátua de sal. E a vida do cristão, da pessoa que está em Cristo, é isso, tem que viver o hoje. Amanhã, ora a Deus, coloca dentro dele os seus propósitos, os teus sonhos, entendendo? E Deus vai te mostrar, ele vai pôr dentro da tua palavra, dentro da tua clareza, que é a palavra dele, ele vai mostrando para você o que é bom, o que é da vontade dele e o que não é da vontade dele. Então, não olhe para trás. Vamos lá ler lá em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, olha, naquela época não tinha, mandava os anjos avisar, né? Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres como os demais. Se ele falou que não era para olhar para trás, não olha. E o cristão não olha para trás. Deixa que Deus vai nos dando vigor, dando ânimo, mostrando dentro da sua palavra que o dia está se aproximando, porque as pessoas pensam que esse dia não vai chegar. Ele deixou alerta, como foi no dia de Noé, como foi em Sodoma e Gomorra. Ele avisou, vai estar em festa, comendo, bebendo, mas nós temos esse privilégio que nós temos a palavra nos alerta, nos ensina, nos exorta, nos mostra que o tempo está se aproximando. Cada vez mais, espero que, nem sei se eu vou estar vivo aqui nessa época, mas já estamos vivendo já uma boa parte que está se cumprindo o que está escrito. Né? Nós lemos lá o amor de muito por se multiplicar. O amor, isso, você vê hoje esse amor, você vê um amor interesseiro. O amor de Cristo, as pessoas não têm. E falta isso. Não é o amor que eles falam aí. É o amor ágape. Um amor que vem de lá de cima, que vem lá do alto. Porque daqui da terra você é tudo aquele amor interesseiro. É isso que Deus quer nas nossas vidas, que nós continuamos sempre aí orando pelo outro, ajudando o outro, pedindo que o Espírito Santo nos conduza de acordo com a sua vontade, nos mostre sempre a visão do reino, nos dando entendimento, temor, compreensão, dando a sua palavra, para que nós possamos seguir nessa caminhada, olhando sempre para Cristo. Entendeu? É isso que ele quer de nós. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça.
Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nessa aflição que ele recebeu, né, que passou um vendaval lá, saiu matando todo mundo, ele se rendeu ainda. Se rendeu a Deus, não blasfemou contra Deus e exclamou a Deus: Senhor, eu sei que do nu eu vim, e do nu eu partirei daqui também. O Senhor dá a vida e o Senhor também tira a vida. Ele tem o poder, pô, para fazer. Como ele dá a vida, ele também tira, a hora que ele quiser. Então, o que nós temos que estar sempre, ó, situação não está boa, está difícil, a circunstância hoje não é favorável nos olhos material, olha para o lado espiritual. Que Deus nos faça sempre ter essa visão e nos fazer crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente olhar pela circunstância, gente, nós vamos ficar só murmurando, nós vamos ficar só lamentando. E não adianta. Se tem alguma coisa errada, somos nós. Deus sempre é perfeito. Basta a gente cumprir. Cumprir aqui, ser fiel a Ele, confiar nele, perseverar nele, esperar nele. Entendeu? É isso que ele quer. Salmo 40, vamos lá. Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 4. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Preste atenção. O salmista aqui clamou a Deus. E ele, ó, o filho dele, quando clama, Deus está aqui, ó. Está com o ouvido atento para ver a oração. Versículo 2. Tirou-me de um fosso fatal, num charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Aí o que ele fez? A rocha. Cristo. Aí vai orientar você, os teus passos. Você está na rocha, que é Cristo. Você nasceu de Deus em Cristo Jesus. Você foi participante daquela obra que ele fez na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Ele firmou teus pés na rocha. Aí ele vai, ó, é por aqui, meu filho, ó, ele vai segurar na tua mão e vai, ó, vai te levar. Não é você segurar na mão dele, não. Ele vai segurar na sua. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te levar nos caminhos dele, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 3. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Ele quer isso, que nós possamos ter confiança e temor a Ele. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita a sua plena confiança e não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Aí você começa a ter um cântico novo, o teu linguajar muda, a sua própria oração muda, porque a tua oração ela é dirigida pelo Espírito Santo, entendendo? O Espírito vai interceder por você, vai te colocar aquilo que o teu coração está cheio, tem que estar preenchido, cheio do amor de Deus, que é Cristo, no teu coração. Aí sobe para a mente, você começa a ter a mente de Cristo. Isso é tudo uma sequência, um processo. Às vezes as pessoas pensam que se uma simples orou hoje, as coisas vão acontecer hoje. Pode acontecer, se for da vontade dele. Mas às vezes, ó, é igual uma gestação, leva um tempo para você até amadurecer. Pô, você olhava desse jeito, mas Deus me mostrou que é por aqui. O reino de Deus é totalmente oposto do reino desse mundo.
Não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo. É isso que nós precisamos ter essa visão. Entendeu, amados? Mais um versículo para a gente encerrar essa parte. Salmo de número 67. Não sei se a versão de vocês está igual aqui, mas é bem rico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, que é Cristo, a tua salvação entre todas as nações, que é Cristo. Ergam-te graças todos os povos, e que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se, exultem as nações, pois governas os povos com retidão e redes na terra a todos os povos. Louve-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa, então, a terra produzir em abundância seus frutos. Possa o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Deus, o Eterno, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais de Cristo. Mas o salmista aqui suplica pela bênção divina. E ele deu essa bênção divina, que foi Cristo. Nos deu o caminho que é Cristo, nos deu a verdade que é Cristo, nos deu a salvação que é Cristo. Só podemos hoje agradecer, porque Ele já nos deu tudo que é Cristo. Glória a Deus por nos dar esse privilégio de estarmos aqui reunidos, de poder tratar da sua palavra, aprender mais, entendeu? E o primeiro que aprende sou eu, né? Porque eu tenho que, né, pedir o Espírito para me dar o que eu tenho, o recado que eu tenho que trazer para vocês, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, porque é fácil chegar aqui e encher linguiça. O propósito aqui não é esse. É a gente estar juntos no mesmo propósito de poder, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor, que o nome dele seja exaltado, entendendo? E que Cristo cresça, a gente sempre diminua. Para o Espírito só habita naquele que se sente diminuído. Ele habita. Ele vem, pega aí, ó, vou fazendo você, entendendo? Crescer no meu filho Jesus Cristo. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. Quando a gente acha que é forte, aí ele se afasta. Igual quando a gente vê que, a gente se rende, Senhor, aí o poder ele opera. Aí é hora da gente poder, né, transmitir para as outras pessoas que não conhecem esse Deus da Bíblia. Às vezes as pessoas pensam, mas não conhecem. Porque não tem intimidade, não medita, não lê a palavra, não ora com o Pai. Como é que você vai conhecer esse Deus se você não lê, não vai nos cultos, não ouve o culto, entendeu? Tem que estar presente em todos os sentidos, na oração, na comunhão, entendeu? Na meditação da palavra. É isso que ele quer. Vamos lá. Provérbio, capítulo 16, os versículos de 7 a 9. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela. Pela vontade divina. Vou repetir de novo. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é que determina os seus passos. Até o inimigo vive em paz com você. Quando as suas atitudes são agradáveis ao Senhor, segundo a vontade divina. O cara vai ver a diferença em você,
Cristo vivendo em você, pô, aquele cara lá tem paz. Aquele cara, pô, é diferente, porque é o Espírito Santo vivendo nela. Até o inimigo vai ter paz com você. Porque é Cristo vivendo em ti, cara. A diferença é muito grande. Por isso que a ardente expectativa aguarda a revelação dos filhos de Deus, a manifestação. Amém, amados? Amém. Amém, olha. Amém.